Amigas e amigos, vocês conhecem aquele ditado? É um ditado, é um dizer que diz assim: aqui se faz, aqui se paga, o castigo vem a cavalo, ultimamente ele está atrás da porta, quando você menos espera ele chega. Mas tem alguma coisa a ver com o que eu vou falar para vocês, meu Deus do céu? Não tem nada a ver. Bom, isso é ditado de pessoas de idade, né? Pessoas de antigamente, menos eu. Eu não sou de idade e nem sou de antigamente. Eu sou uma jovem senhora que estou aqui aprendendo. Estou aqui aprendendo. Amigas, vamos falar sério. Como eu atendia muitas pessoas presencial, eu fiquei com vários números de clientes. E até hoje, eles não vêm presencial na minha sala, porque não tem mais sala, mas eles ainda ficam precisando dos meus conselhos. E a gente, tanto presencial, como também na rede social, no virtual, a gente tem aquelas pessoas que a gente tem mais, uma empatia, uma coisa, a gente gosta mais do tipo do jeito que a pessoa conversa. Eu sei que eu arrumei, tenho bastante pessoas que eu converso muito, que eu dou muito conselho, porque quem trabalha com terapeuta é isso. É isso. Eles não querem saber se é de noite, se é de dia, eles não querem saber o que é que você está fazendo, eles querem é conversar com você. Eles pagam para conversar. E tem uma cidade aqui perto, eu conheci uma família de uma cidade aqui pertinho, e eu atendi uma pessoa recomendado pela tia dela. Eu atendi essa senhora e ela ficou me procurando sempre pra gente conversar. Ela sempre me pagou para conversar, nunca tomou meu tempo de graça. Sempre foi tomando meu tempo. Ela sabe quanto que eu cobrava por hora. Mesmo assim, ela me paga por hora, mesmo sendo por telefone. Mas ela tinha uma mania. Ela sempre estava conversando comigo sobre o mesmo assunto. Que a irmã dela não prestava. Que a irmã dela não soube educar os filhos. Que a filha da irmã tinha casado, mas já tinha largado o marido, já estava com outro marido, já estava até grávida. Então o assunto dela era sempre sobre essa irmã e essa sobrinha. E eu falava para ela assim: amiga, que você não deixa a vida da sua irmã e da sua sobrinha para lá? Você tem 2 filhos educados, como você disse que educou, 2 filhos trabalhador. Que, amiga, só em a gente cuidar da nossa vida já é difícil. É muito, porque vocês há de convir que cuidar da vida da gente é muito difícil. Já é uma tarefa, assim, impossível pra gente cuidar da nossa vida 100%. Porque a gente acorda de manhã, a gente precisa ou fazer meditação, ou fazer mantra, ou se você não fizer mantra, nem fizer meditação, mas você tem uns minutos para falar com Deus. Quando você termina de falar com Deus, você corre pro banheiro para lavar o rosto, dá uma penteada no cabelo e vem para a cozinha fazer café, e aí começa a correria do teu dia. A correria do teu dia. Você precisa cuidar de você. Vamos dizer que os filhos já estão tudo adultos, mas você precisa cuidar de você. E cuidar da gente já toma muito tempo. Já toma muito tempo. Então, é muito difícil pra gente cuidar da vida da gente e a gente ainda cuidar da vida dos outros. Então, eu falava pra ela assim: amiga, seus filhos sabem que você tem tanto ódio assim da sua irmã? Ah, meus filhos sabem, meus filhos vê no seu amiga. Se você quiser dar bom exemplo para os seus filhos, seja um exemplo para eles. Porque os filhos copiam a abençoada mãe. Não é nem o pai, copia a mãe. Porque o filho está ligado com a mãe. Ele passou 9 meses na barriga da mãe
E não é porque cortaram o cordão umbilical que ele se separou. Então, se a mãe quiser dar bom exemplo, não, mas não, amiga, você não dá bom exemplo. Você está falando, você fala da sua irmã na presença dos seus filhos, você fala da sua sobrinha que casou e separou, que eu não estou vendo nada demais, não vejo nenhum defeito em casar e separar. Eu falei, mas não faz isso, amiga. Sabe por quê, amiga? O universo, ele dá pra gente tudo aquilo que a gente está repetindo. Se você está repetindo pra mim, você vai repetir pra todo mundo que a sua sobrinha não presta, que a sua sobrinha casou, largou e já tem outro marido. Você vai repetir para as pessoas todos os defeitos da sua irmã e da sua sobrinha. Você fala que sua irmã é ladrona, você fala que sua sobrinha não para com o marido. E isso, amiga, eu vou falar como falava a minha avó. A gente não pode falar essas coisas, porque o castigo, ele vem a cavalo. E geralmente, quem paga a nossa língua não é nem a gente. Eu falei, eu não vou nem falar para você dentro da expansão da consciência. Eu vou falar com o que eu aprendi no meu dia a dia. Eu falei, geralmente é os filhos que pagam. Amiga, eu fui uma pessoa muito ruim, muito julgadora, não aceitava certas condições de alguém. Eu falava muito da vida alheia, gostava de rodinha de fofoca. Eu falei, mas eu nunca denigri a imagem de uma pessoa, nunca falei de filho de ninguém, nunca falei assim de pessoa para dizer que a pessoa roubou. Nunca, a vida da pessoa sempre eu achei que era dele. E quanto à escolha da vida, eu sempre achei que cada um escolhia a maneira que queria viver. Como eu escolhi a minha, eu escolhi sair de casa, eu escolhi trabalhar, eu escolhi ter o que eu tenho, eu escolhi ser feliz, eu escolhi dormir em paz, eu escolhi ter a minha família. Por isso que eu levo uma vida diferente da vida das pessoas. Qual é a diferença? Não vivo eu falei, não tenho nada contra, eu falava para ela, não tenho nada contra que ninguém faça. Mas eu não saio, eu não desvio para coisa do mundo, eu não vivo de baile, eu não bebo, eu não fumo, eu não falo da vida alheia. Nem falava mais para ela como terapeuta, porque como eu já não atendia mais presencial, então eu dava conselho a ela por telefone. Falava, mas amiga, você não aprendeu, você não quer aprender, você não quer parar de falar da sua sobrinha, você só fala da educação dos seus filhos, e quem não presta a sua sobrinha, quem não presta a sua irmã. Eu falei, só você é a boa, amiga. Preste atenção no que tu tá falando, porque tudo isso pode ser revertido para você ou para seus filhos. Mesmo assim, ela não queria saber. De repente, ela parou de ligar para mim. Eu falei, mas tem alguma coisa errada. Algumas vezes, 2 ou 3 vezes, eu dei um oi para ela e ela só visualizava. Porque por mais que ela tenha aquele aplicativozinho que não vê quando visualiza, ou ela bota tipo para não ser visualizado, mas não tem jeito, porque o meu filho trabalha nessa área, não tem como não tem como eu não saber se a pessoa viu o meu áudio ou não, porque o meu filho trabalha com isso, nesse sistema. Não tem como esconder, ele vai a fundo. É ele que descobre a pessoa pode apagar a mensagem, pode apagar para todos, que ele recupera tudo e passa para mim. Tudo bem. Aí liguei para a tia dela. Falei, amiga, me dá notícia, fulana de tal está doente. Ela falou, ela não falou mais com você? Eu falei, não, ela não falou mais comigo. Eu mandei um áudio para ela, ela visualizou e não me respondeu. Ela falou, então, dona Zilda, lembra que o assunto dela é só a irmã dela que não presta, a sobrinha dela que não presta, os filhos dela que só os filhos dela são educados. Ela foi a única irmã que prestou nessa família. Lembra que o assunto dela é esse? Falei, sim. Ela falou, então, dona Zilda, a irmã dela se envolveu com roubo, a filha dela se envolveu com roubo, ela pagou o roubo da filha, que a filha assaltou, foi uma loja. Ela pagou o roubo da filha, pagou muito dinheiro por esse roubo, para essa menina não ser presa.
Só que aconteceu o pior. A menina se envolveu com um homem casado, tá grávida e fugiu com esse homem casado. E tá a maior confusão na vida dela e na vida dos filhos. Então, amigas, é para vocês verem que o que eu falo e que muitas pessoas falam é verdade. Não vamos perder tempo com a vida dos outros. Pode ser com a vida de quem quer que seja. Porque cuidar da nossa vida já é muito difícil, já é uma tarefa assim super difícil. O dia termina e você se pergunta, eu não fiz tudo o que eu queria. Porque não dá tempo. Se você for perder o seu tempo com a vida do outro, não tem como. Porque enquanto você está falando da sua sobrinha ou da sua irmã, os seus filhos estão ouvindo tudo aquilo. E é uma linhagem de energia negativa. Eles estão ouvindo você falar e eles, de repente, eles não estão dando crédito nenhum porque eles estão copiando a mãe. Eles estão copiando a mãe e fazendo tudo errado. Por isso que eu falo, a energia da mãe vai tudo pro filho, seja boa ou seja ruim. Seja boa ou seja ruim. Seja boa ou seja ruim, a energia da mãe, o herdeiro é os filhos. Se você fala da vida alheia, vai complicar a vida do seu filho. Se você critica, vai complicar a vida do teu filho. Se você fuma, vai complicar a vida do seu filho. Se você bebe, vai complicar a vida do seu filho. Se você anoitece e não amanhece, vai complicar a vida dos filhos. Aí você bebe, você fuma, você fala da vida alheia, você deseja mal para as pessoas, você vive nesse mundo de doideira, aí você quer o quê? Que seus filhos sejam o quê? Um santo. Aí quando seus filhos começam a fazer coisa errada, você começa a dizer, ai meu Deus, o que é que aconteceu? O que é que eu fiz? Tudo errado. Tudo errado. Porque você vive nesse mundão de doido, e o que é que os filhos copiam? O que você faz? Eu tive uma sorte, porque quando eu fiz o propósito com Deus para tirar meus filhos do mundo, eu saí do mundo também. Eu saí do mundo, eu só não parei de falar da vida alheia. Eu só não parei de criticar. Mas eu quero que um dos meus filhos fale. Eu já vi minha mãe criticando de alguém. Que meus filhos nunca viram eu falando da vida alheia porque eu fazia meus grupinhos, mas meus filhos não podiam saber. Porque o meu filho de 53 anos, desde que ele tinha 13 anos, ele me chamou a atenção porque ele escutou eu falando da cozinheira do hotel. E ele me chamou e perguntou, maninha, cadê a Sônia? Eu falei, ué, a infeliz não veio trabalhar hoje. Ele falou, maninha, não fale por trás da pessoa. Isso é um pecado, isso é muito ruim, isso é muito feio. Se a senhora não tem coragem de falar para a pessoa na presença, não fala, isso é feio, maninha. Pronto, ele tinha 13 anos, isso faz 40 anos ele me chamou a atenção e eu vim aprender o Ho'oponopono em 2015. Então, ali ele me chamou a atenção, ele tinha 13 anos, foi uma lição que eu aprendi. Eu não parei de falar da vida alheia, mas ele não podia saber, nem os meus filhos não podiam saber. Eu julgava, meus filhos não podiam saber. Falava, nossa, quando eu chegava numa rodinha que não tinha ninguém falando da vida alheia, mas eu continuava. Mas meus filhos nunca viram, nunca nem sequer sonharam. Porque eu já sabia disso. Que o que a mãe faz, o filho copia. Então, amigas, o castigo realmente, ele não é no outro mundo, não. O castigo é aqui. O plantio da pessoa, a semente que ele planta, ele colhe. Quer dizer, ela tá sem falar comigo porque eu vou perguntar para ela, eu não falei, amiga? Eu não cansei. É Deus. É muito barulho, mas vamos continuar. Então, dessa cliente, eu estou livre porque ela jamais vai falar comigo que eu vou falar para ela. Eu não falei que você não fizesse isso, que seus filhos podiam, na presença dos seus filhos, que ela vinha, falava da irmã e da sobrinha, na presença dos filhos. Na presença dos filhos. Então, foi isso que aconteceu. E nós vamos falar de um outro assunto muito sério. Mas é um assunto super sério. Agora, eu mudei
Agora eu mudei de assunto bobo para um assunto muito sério. É bobo, porque a pessoa gasta dinheiro eu fico falando para essas pessoas como se eu fosse um papagaio. Falando e as pessoas gostam só de escutar as minhas brigas, mas não faz o que eu mando. Eles ficam só na teoria e na prática é bom nada. Eles sabem que eu estou falando a verdade, eles sabem que eu estou dando conselho para o bem e eles continuam na teoria. Eles não pegam a prática. Eles só ficam sabendo. A pessoa que só sabe, só tem teoria. Se não está na prática, não adianta nada. Amiga, vocês estão vendo ultimamente uma doença, pelo menos em Santa Catarina, tem bastante, tem até morte, tem até óbito, tanto mesmo. Aí as pessoas ficam culpando o governo, o presidente, fica culpando todo mundo. Uma doença, quem é o culpado? Nós. Todos nós somos culpados. Gente, a dengue, todo mundo sabe que é uma doença terrível e mata. Todo mundo sabe que o culpado do mosquito da dengue somos nós. Somos nós. Não é o poder público, não. É todos nós. Se a gente tem a plantinha, eu só queria entender. Eu ia até trazer para mostrar para vocês, mas deixei lá fora. Eu só queria entender por que cargas d'água. No Nordeste tem um ditado assim: quem não pode com pote, não pega na rodia. Não pega na rodia. Se a pessoa não pode cuidar das suas plantas, não sabe cuidar, não tem capacidade, tem preguiça, por que as pessoas têm um montoeiro de planta em casa ou na chácara, ou seja lá onde for? Por que o abençoado do filho ou do marido, ou seja lá de quem for, deixa pneu de qualquer jeito? Botam água nas plantas, os pratos ficam tudo cheio d'água, planta de gente desleixada. Porque, gente, as minhas plantas são a maioria dentro de casa. Planta não precisa de prato cheio d'água. Aí eu vejo o povo ensinando, bota areia no prato, bota mais não sei o que. Não precisa nada disso. Só precisa molhar os poucos. Só precisa entender que tipo de planta tem e como regar. Não precisa ficar aquele aguaceiro correndo. Já pensou? Tá em cima do balcão aqui, em cima de uma toalha de linho, bordada à mão. Se essa água tivesse correndo em cima do meu balcão, como é que tava? Tava podre? Gente, culpado desse mosquito tá matando e mordendo picando um e outro, mordendo não, que ele não tem dentro, misericórdia, picando um e outros, que o assunto agora é só dengue. Culpado é todos nós, que não cuida das plantas, não cuida dos pneus, não cuida das garrafinhas, não cuida dos copinhos de plástico, porque se deixar água empoçada em qualquer lugar, aquele abençoado mosquito vai eclodir ali, vai gerar mais mosquito. Aí as pessoas ficam perdendo pessoas na família. As pessoas ficam doentes e não se tocam. Mas eu tenho raiva do mosquito, que ele devia picar só gente desleixado. Mas não, ele vai picar quem cuidou direito das suas plantas. Quem cuidou direito das suas plantas, gente do céu, eu fico abismada de ficar vendo a quantidade de pessoas que estão perdendo a vida, a quantidade de pessoas sofrendo por causa desse abençoado mosquito da dengue, e as pessoas não cuidam das suas plantas. Não é só das plantas, é da planta, do copo de plástico que jogou de qualquer jeito, da água que deixou na bacia de qualquer jeito. Choveu, se a pessoa olhar a água que ficou ali empoçada, não, ele não vai olhar. Porcarias, criaturas desleixadas, vão olhar como é que tá a caixa d'água. Se a tampa não faz, se essa caixa d'água não tá cheia de mosquito.
Vai olhar as calhas, como é que tá. Bota uma escada. Eu que tenho 75 anos. Minha filha, já tô no meio de maio. Posso dizer que tenho 75. Eu tenho 75 anos, eu boto uma escada para olhar como é que tá a minha calha. Como é que tá a minha calha? Eu não tenho um pingo de vergonha e nem de preguiça. Se chove, eu sei que ficou água empoçada no meu corredor. Qual é a minha obrigação? Eu não vou ficar esperando que o vizinho tire a água empoçada. Claro que no sábado ele tira a água empoçada para mim. Se chover na sexta, ele tira no sábado de manhã. Mas eu não vou ficar esperando que o vizinho tire. Eu vou fazer, eu vou tirar a água. Vou tirar a água do meu corredor. Eu tenho todo cuidado. Se eu pego alguma coisa de copinho, eu amasso o copinho. Eu ensinei isso para meus filhos ensinam para meus netos. Por que todo mundo não faz isso? Aí ficam as pessoas sendo picado, porque também já fez aquela bagunça de coisa arada. Aí não tem mais o que fazer. Gente, eu vejo pessoas, tem bairro aqui, bairro simples, que eles são catadores de reciclagem. Eu tenho uma moça que cata reciclagem, que é minha amiga, gosto muito dela. E eu fui lá na casa dela só para mim dar uns conselhos para ela, também sobre o criador de mosquito. Quando eu cheguei lá, foi uma aula dela, não precisou nem eu falar nada. Ela faz fumacê no lixo dela, ela bota cal, ela joga cal e faz o abençoado fumacê lá com folha para não ter mosquito. E a casa dela é um acumulado de lixo, vamos dizer assim, lixo, mas é reciclado, respeitar, é um reciclado. A prefeitura foi lá, foi uma lição também com ela. Eles falaram como ela é cuidadosa, sim, porque ela sabe como cuidar, ela sabe como o vírus, o mosquito se reproduz. Eita, não é deditado não, gente, só tem, até mosquito que morde, eu já falei. Então, minhas amigas, é muita gente sofrendo com a dengue. Tem pessoas morrendo. Eu vou falar aqui de Balneário Camboriú. Os hospitais tá cheio. As UPA tá cheia. As pessoas estão se tratando em casa, sofrendo. Eu digo porque meus vizinhos todos aqui tiveram e foi um sofrimento eterno. Foi muito sofrido. Só passar de 10 dias dentro de casa sem poder levantar, uns com hemorragia, outros só com muitas dores no corpo, outros com ânsia de vômito, vários sintomas. Tudo isso, culpa de todos nós. Eu já vou entrando no hall de todo mundo para ficar igual todo mundo na culpa. Mas eu, graças a Deus, não tenho nenhum problema com a minha planta. Fui denunciada, acho que o ano passado, porque aqui é um sobrado e do outro lado é prédio. Então o prédio vê a quantidade de planta que eu tenho. Então o prédio ligou para a prefeitura e a prefeitura mandou a fiscalização aqui. Quando a fiscalização chegou, falou: Dona Zilda, a senhora precisa dar aula. Porque, gente, eu não tenho um pratinho, eu tenho suporte. Mas eu coloco água na planta o suficiente para ela ficar verde e não precisar pingar em cima das mesas ou dos balcões da minha casa. Eu não gosto de coisa de água pingando, de mancha d'água. Não precisa. Gente, eu tenho até batata doce plantada no meu quintal. Mas não escorre água, não tem água empoçada não, porque eu uso suporte para tudo. Não tem água em lugar nenhum. Água empoçada e nem pingando, porque eu não gosto, porque eu acho feio, eu acho feio. Gente, se tu não pode cuidar da tua casa, das tuas plantas, então não tenha. E mesmo que você não tenha planta, amiga, copinho, copo quebrado, garrafa quebrada, garrafa de plástico, pneu, tudo que junta a água de um dia para o outro, o mosquito se reproduz ali. O mosquito bota os ovos. Aqueles ovos vai eclodir e vai aumentar. Não tem jeito, gente. Não adianta ficarem falando de governo, nem de prefeito, nem de ninguém. Falem de vocês mesmos. Porque é desleixo, falta de respeito, falta de educação.
que as pessoas não têm. As pessoas não têm cuidado com o lixo da sua casa. As pessoas não têm cuidado com a sua vida. A pessoa não cuida da pessoa. Sabe por quê? As pessoas vivem incomodadas com a vida dos outros. Porque eles estão vendo a história do mosquito e não estão tomando conta. É pneu com água, é copinho, é copo quebra. Eu cheguei na casa, tive o desprazer de passar na casa de uma madame, quebrou um copo de cristal, ela botou lá o copo de cristal lá no lixo, como se fosse uma criança que ela estava colocando. Eu falei, ô criatura, você não vai amarrar num saco plástico, não? Não, pode cortar. Eu falei, amiga, pega o copo, coloca numa sacola de plástico e coloca um cartão assim, é vidro. Falei, porque é assim que se faz. Quando a gente bota o lixo que tem vidro, a gente coloca, é vidro, não deixa esse vidro com a boca para cima, não. Porque vai chover, vai criar água e o mosquito da dengue vai aumentar. Então, gente, se cuidem com o mosquito da dengue. Mata, a dengue mata. A dengue mata. Tomem vacina, cuidem dos lixos de vocês, cuidem das plantas de vocês e parem de falar do poder público que não tem nada a ver com dengue, nem com chikungunya e nem com maruí, que agora tem o maruí. Agora tem o mosquito maruí que tá picando, não tem nem remédio. Então, gente, cuide do mosquito da dengue que mata. Cuide que a chikungunya mata. Todos esses mosquitos matam. Culpados somos nós. Culpados somos nós. Os hospitais aqui tá cheio. Não tem mais nem... Gente, e essa história dessa dengue, acho que é desde 2002 que ela existe. Mas as pessoas não estão nem aí. Eles não cuidam nada. Culpados são todos nós, todas nós. Porque um tem que chamar a atenção do outro. Na frente da minha loja tem um ponto de ônibus. Quando ele joga um copinho no chão, eu vou lá na presença deles e falo, com licença, meu anjo, eu vou pegar esse copinho porque pode chover, ele vai encher d'água e vai criar um mosquito da dengue aqui. Coloco na lixeira. Pronto, ali já foi uma aula que eu dei para ele, já foi uma aula de educação ambiental que eu dei para ele, que não tem que jogar copo no meio da rua, não tem que jogar copinho no chão, joga-se na lixeira, que da lixeira o carro pega e leva e vai embora. Então, gente, vamos se cuidar, vamos cuidar da dengue, vamos cuidar das plantas, vamos entender como colocar água nas plantas, vamos aprender a regar uma planta de verdade, não é só botar uma planta e encher d'água, não. Vamos aprender como criar uma planta. Vamos prestar atenção na caixa d'água se está coberta. Vamos prestar atenção nas calhas. Vamos prestar atenção nas garrafas que a gente joga. Por que tem que jogar as garrafas com a boca aberta? Tampa essa danada ou quebra. Ou quebra. Tu não tomou a tua cerveja, a tua latinha? Amarra num saco e coloca lá. Porque se o mosquito só picasse você, tava tudo bem, mas vai picar eu e todas as pessoas que se cuidamos, tá bom? Cuidado com o mosquito da dengue, parem de falar da vida alheia, parem de se preocupar com a vida do outro, vamos se preocupar com a de vocês, que já é difícil a gente cuidar da nossa vida, e para se preocupar com a vida do outro, se ferra, porque é o filho que vai pagar. E a dengue aumenta, o mosquito vai te picar e tu vai sofrer. Um beijo no seu coração, fiquem todas com Deus, que a vida nos surpreenda. Até o próximo vídeo.